Uma alegria muito grande de receber vocês aqui. Hoje vai ser um pouquinho diferente, não tão formatado, porque eu quero evidenciar vocês que estão aqui. Porque muitas coisas aconteceram para chegar até aqui. Na casa lá do João Mendes, quantas vezes que nós falamos, nós tivemos cultos, nós louvamos, adoramos, até de madrugada, a Rose cantando um dia, a gente vai estar junto e já está acontecendo hoje. Mais um ato profético, Rose. Né, João? Mais um ato profético. Né, Vitória? Mais um ato profético em estar aqui. Quantas coisas boas acontecendo hoje aqui. Minha filha, a amiguinha dela está aqui também, a Isadora, e tantas pessoas que veio aqui. A Pati, o Pedro, quanta gente. A Alexandra, com a sua mãe, a Renata, seus filhos, o Juliano que deve estar chegando por aí, Rafael, obrigado de coração. Aos que eu não conheço, por enquanto, minha alegria de vocês estarem aqui, ao Wagner, acertei? Wagner, possivelmente seja a sua esposa, Eleni? Eli, bem-vinda Eli, bem-vinda Wagner. Nossa, muito obrigado por estar aqui, o Kelinho também, Samir, família Nardi, obrigado. Quantas profecias aí, meu irmão? Quanta palavra liberada, Alice. Gente, quem está no back-office sabe a quantidade de atos em que o Papai do Céu falou que ia acontecer, está acontecendo hoje, nesse momento aqui. Então, meu coração muito se alegra. E está tão tranquilo, estou tão em paz, porque depois de ter treinado 12 mil pessoas, depois de ter formado em teologia nos anos 90, depois de ter sido capelão escolar por 10 anos, depois de ter assumido uma congregação por um tempo, tantas coisas aconteceram, nada é fruto do acaso. Tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma razão para nós estarmos aqui. E isso muito me alegra mesmo. E falar hoje sobre atos proféticos, na verdade é o amor de Deus revelado, que Ele fala, vai acontecer tal coisa, isso é tudo amor. Quando Ele fala para você que a sua vida vai mudar, vai melhorar, tudo isso é amor. Tudo que é profecia vem de amor. Então hoje é um momento muito especial para que a gente possa iniciar. Hoje é um dia oficial, né? Um dia assim, é o terceiro dia de culto, mas é o primeiro dia que nós estaremos aqui nesse ministério. Se eu cometer algum deslize, gente, faz muitos anos que eu não lidero uma igreja, nesse sentido. Eu liderava empresários, eu liderava treinamentos de alta performance, mas aqui é diferente. Alguém pode estar falando assim, mas é mais difícil ou é mais fácil? Era mais fácil liderar os grandes empresários, líderes, ou estar aqui? Se você soubesse a calma que eu estou, eu estou em paz, porque eu não vim agradar ninguém. E vocês não vieram, talvez no fundo, porque são amigos da Rose, são meus amigos, são amigos do João, mas no fundo, nós viemos fomentar a nossa aliança com Deus. Ouvir o que Ele tem a nos dizer. Porque não importa, a maioria, eu conheço milhares de pessoas aqui em Orlando, milhares de mil. A maioria tem a sua igreja, a maioria tem a sua denominação. E a gente não vai puxar pessoas de outras denominações de jeito nenhum. A gente só quer falar da palavra de Deus. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que dá norte, a palavra que dá vida, a palavra que faz milagres acontecer. É isso que nós desejamos com a Tabernáculo da Glória aqui em Orlando, onde a sede fica lá em Taboão da Serra. Então, o nosso desejo é esse. Então, se cometer algum deslize aqui, vocês dão desconto, me dão só um descontinho, porque faz muitos anos, mais de 20 anos, se não for mais, que eu não estou ministrando nesse formato. Eu já, claro, como pastor convidado, já participei de vários momentos, preguei, mas agora assim, todo domingo, às 7 horas, aqui, que responsabilidade e que paz que eu estou. Porque quem vai trazer o que vocês vieram buscar é o Espírito Santo de Deus. O que eu tenho que fazer é não atrapalhar o Espírito Santo.
é não colocar nada do que eu penso, nada do que eu acredito, somente aquilo que a palavra foi revelada na Bíblia. Isso já está ótimo. Eu só sou um canal para que você possa alimentar a sua fé, para que você possa realmente se movimentar, viver exatamente aquilo que o Espírito Santo espera na tua vida. É somente isso. Vocês podem ter certeza. Eu e a minha esposa Rose estamos aqui para servir. Servir. A nossa intenção é só essa, servir. E vamos servir. Pequenininho, com calma, poucas pessoas. A quantidade não é o que vai fazer a diferença, e sim, qual é a tua intenção? Janer, qual é a tua intenção em estar aqui nesse ministério? Qual é a tua intenção, Rose, de estar aqui no ministério? Qual é a intenção que vocês vieram hoje aqui? A intenção faz toda a diferença. A intenção é onde você coloca a sua fé. A intenção, quando você vai abrir um business, alguma coisa, qual é a tua intenção? Quando você vai ajudar alguém, qual é a tua intenção? Quando você vai ofertar ou dizimar, qual é a tua intenção? Deus está preocupado com a tua intenção, porque aí está a raiz de quem você é. Na tua intenção mostra verdadeiramente quem nós somos. E isso faz toda a diferença. Então, bem-vindos aqui ao culto do nosso Deus. Eu vou me achar aqui com tecnologia. Gente, eu sou da época do papel, vocês acreditam? Eu imprimi os meus sermões, eu tenho tudo catalogado, gente. Agora é a primeira vez que eu vou usar um iPad, acredita nisso? Né? Aí a nossa bispa falou assim, um dia, porque eu gostava de PowerPoint, professor, né? Professor, ela falou assim, ó, pastor, um dia eu proclamo na sua vida, eu profetizo que você não vai usar mais PowerPoint. Eu falei, eu não vivo sem ele. É um amor que eu tenho assim, porque a gente estuda muito, a gente sabe que o canal de comunicação, para alguns aqui, a minha voz funciona, vocês vão captar. Para outros é o visual, para outros é o sinestésico. Então, por eu ter esse conhecimento, eu quero fazer de tudo para que a palavra seja recebida de bom grado e entendimento. Porque se a minha palavra que eu for lançar aqui, que é a palavra de Deus, não tiver entendimento, foi vão estar aqui hoje à noite. Então, assim, o que vai acontecer hoje, I don't know. Rasguei meu inglês. I don't know. Eu não sei. Eu só sei que eu vou procurar trazer aqui uma palavra para que todos nós possamos iniciar aqui, mesmo com feriados, né? Feriado amanhã, muita gente pensou assim, ó, puxa, não, culto domingo à noite, não, com feriado na segunda, eu quero descansar. E eu entendo. Vou iniciar aqui um texto, eu fiquei com vários textos, eu escolhi vários textos, mas eu falei assim, ó, qual é a minha intenção naquele texto? Onde está vibrando a minha intenção? E aí, pode abrir, quem trouxe a sua Bíblia, em Josué, capítulo 1, lá no início da Bíblia, Josué 1, 5, 9. Eu acho que está muito alto aqui, né, o Alexandre? Posso abaixar, né? Eu senti que eu exagerei na dose. Espera aí. Nossa, melhorou, né? Obrigado. Assim a gente vai ajustando, ao vivo. Vamos ver esse texto fantástico, Josué 1, 5, 9. Ele tem muito a nos dizer. Josué 1, 5, 9. Vou ficar na sua frente um pouquinho aqui, tá? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Só essa parte aqui já valeu estar aqui presente. Isso aqui é uma promessa divina, é a promessa de um Deus amoroso. A nossa fé muitas vezes é tão fraca quando acontece uma catástrofe, uma situação difícil, ou na vida pessoal, ou na profissional, ou qualquer, que a gente esquece de quem que nós somos filhos. Por mais que seja difícil que nós passamos, a gente dá uma travada quando a gente lê esse texto aqui. Puxa vida, eu preciso me reconectar. O versículo 6. Seja forte e corajoso,
porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus cumpre, Deus é fiel. 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Todo mundo conhece esse texto. E esse texto, eu gosto muito, por ser professor, eu leio um versículo, aí eu explico, aí eu volto. Esse é meu jeito, cada um tem um jeito de trazer a palavra, tá? Eu espero que eu não assuste ninguém, que ninguém saia correndo aqui desesperado com alguma coisa minha, tá? Coragem para viver a promessa. Para que a gente possa viver uma promessa, eu não sei, talvez você veio aqui por uma promessa. Talvez aqui Deus te trouxe porque Ele quer fazer algo contigo aqui. Para sair de um país e ir para um novo país, quantas situações que nós vivenciamos, experimentamos, e se não tiver coragem, a gente não consegue. Coragem é essa base que nos sustenta a nossa fé. E eu penso que nos dias de hoje, a situação que está, a nossa coragem parece que está arranhada. Parece que a gente não confia mais tanto em nós mesmos, na capacidade que Deus nos deu por dons e talentos, e nem confiamos tanto em Deus. Parece que as situações são maiores do que o poder de Deus. Então, por isso que é tão importante estar na casa de Deus para ouvir uma palavra e eu ter uma metanoia, uma transformação mental, que é uma mudança prática na sua vida. Quem aqui, por exemplo, já viveu um momento em que precisou de coragem, muita coragem, para não desistir? Todos nós, né? Quem não passou por uma situação assim, ó, olha, se eu não tiver uma dose extra de coragem, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Seja em tudo, no casamento, na sociedade, na própria vida, tirar a vida, em várias situações. Por isso que a gente precisa do quê? Estar conectado com a fonte de vida, porque é Ele que nos dá coragem. Estar com pessoas que transmitam uma vibração, uma frequência, uma energia, para que você possa estar junto, se alimentando e ter coragem para fazer o que só você pode fazer. Grande parte de nossas ações só você pode fazer. Não existe pastor, não existe padre, presbítero, terapeuta, psiquiatra. É você que precisa ter essa coragem para agir. Não tem de uma outra forma. Eu estou na Tabernáculo mais ou menos uns 12 anos. Quando eu entrei, minha esposa, nós namorávamos, e eu conheci o Tabernáculo, eu era um pastor protestante da igreja luterana, da Lutheran Church, Martinho Lutero na veia, a primeira religião depois da igreja católica, imagina. Teologia pura, hebraico, grego, 6 anos, 2 faculdades, estudo, homilia, homilética, exegese, zagoge, tudo. Mas tinha algo aqui dentro que não batia. Um conteúdo que eu sou muito grato, não posso negar, o conteúdo que eu adquiri por tantos anos, mas tinha alguma coisa que estava faltando, tinha alguma coisa que não estava de acordo com o que deveria estar. E foi quando eu tomei uma decisão. É muito raro, gente, para quem conhece um pouquinho de teologia, é muito raro alguém sair da igreja luterana e ir para uma outra igreja. É praticamente impossível. Eu fui uma pessoa que tomou esta coragem de viver o que eu sentia de fato e não o que uma instituição me colocava nas minhas costas. Então eu tive coragem de dizer não para algumas coisas e sim para outras. E eu estou aqui por fé, por coragem, porque eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos. Eu vim para cá porque Deus falou. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada aí, porque não está nos meus planos dos Estados Unidos. Os meus planos estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho business, eu tenho empresa. Eu não falo inglês. Como é que eu vou para os Estados Unidos? E Deus fez tudo, nos dando livramento, discernimento, mês a mês. Cada mês Ele sempre supria as nossas
necessidades. Um outro momento eu conto essa história que é bem interessante. Mas é onde eu quero chegar aqui. Deus não nos trouxe até aqui para desistirmos dos nossos projetos, da nossa vida. Ele nos trouxe aqui para nós termos conquistas. Assim como Josué fez. Imagina a cena, vamos lembrar a cena. O homem mais importante do Antigo Testamento, praticamente, por várias religiões, Moisés. O grande líder, o mais inteligente, o que foi preparado para assumir o trono de Faraó. Uma pessoa assim, fora de qualquer questionamento. Ele assume, liberta o povo, milhões de pessoas, toda a história que você conhece. E tinha um outro mirradinho do lado, acompanhando, vendo o líder, ao ponto que Deus fala, você vai assumir esse grande líder. Você acha que ele titubeou? Você acha que ele tremeu nas pernas? Quantas pessoas, eu apertei o botão errado, quantas pessoas não acreditam em si mesmas? Tem total oportunidade de fazer algo, mas assim como ele, talvez não tenha tanta coragem, aí precisa de um Deus amoroso que venha, ei, fui eu que abençoei Moisés, fui eu que dei os dons, fui eu que, então, da mesma forma que eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Você tem medo do quê? Você está passando por situações tão difíceis, você tem medo do quê? Muitos, tu não sabe o que passa na minha vida em quatro paredes. Eu não sei, mas Deus sabe. O que Deus está te dando hoje é coragem para ir adiante. Coragem para não olhar para trás, por mais difícil que seja. Coragem para viver o novo. Essa coragem que Josué teve que ter numa situação muito, muito adversa. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus confirma o chamado. Ele anunciou para Josué que ia acontecer e ele cumpriu no momento que Moisés ele não estava mais no meio do povo e ele foi e cumpriu, mas se não tivesse uma palavra, ele não teria agido. Pensem bem, da mesma forma como Josué, nós somos como Josué. Se nós não tivermos uma palavra que nos encoraja, que nos incentiva a fazer o que tem que ser feito, nós travamos, nós não conseguimos avançar. Por isso a relevância do culto, por isso a relevância de você ler a Bíblia, por isso a relevância da sua oração, por isso a relevância de ajudar pessoas na sua volta, porque senão a gente não tem forças para poder avançar. Deus confirma o chamado. No primeiro ponto, no versículo 5, diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Josué não tinha a experiência de Moisés. Ele não tinha, ele só olhava, mas ele tinha alguma coisa, a promessa de Deus. Ele não tinha experiência, mas tinha a promessa de Deus. Eu estou contigo. Em todos os dias da sua vida, eu serei contigo. Ele tinha isso. É a mesma coisa que você herdar uma casa. Você ganhou uma casa. Josué ganhou uma casa. Só tem uma coisa, não tem os móveis. Então não foi fácil a caminhada de Josué, foi difícil, porque aquele povo, lembram, quem acompanha um pouquinho, eles tiveram que lutar, guerrear com vários povos, mas era um povo que não estava preparado para guerras. Por quê? Porque a maioria tinha morrido no deserto, era um povo jovem e não tinha experiência muito de guerra. Olha que situação, Deus me deu uma casa maravilhosa e eu não tenho aonde dormir, eu tenho que prover, eu tenho que fazer alguma coisa. E assim aconteceu, a chave foi a promessa, mas o trabalho é a conquista. Você tem uma chave para estar aqui em Orlando, e a conquista virá com a tua coragem de fazer o que tem que ser feito. Quando nós orávamos lá atrás no Brasil, por um lugar como esse, nós sabíamos que a casa ia chegar e nós teríamos que colocar os móveis. Nós oramos muito,
relógio de oração, jejum, levaram alguns anos. E esses anos que levaram, nada acontece por acaso, tudo ao seu tempo. Eu estou aqui há 6 anos e meio com a minha esposa. E eu conheci várias igrejas aqui. Eu congreguei em algumas igrejas. Mas nada se compara com o chamado que Deus estava aguardando para nós. E a partir de hoje é um marco. Eu estou frisando isso porque é realmente um marco. O chamado de Deus não depende da nossa capacidade, mas da fidelidade a Ele. Então, não é pela força do meu braço que esse ministério vai ter resultado. É pela promessa de Deus que vai tocar nos corações das pessoas para que elas possam ter um momento onde elas vão alimentar a sua fé verdadeiramente. Não por sigla, por fama, por nada. Simplesmente porque vocês vão sentir algo diferente. E ao sentir algo diferente, não é o pastor Alexandre, não é a pastora Rose, é o Espírito Santo de Deus que está tocando no teu coração. É aqui. Alimente a sua fé. Viva. Proclame o Evangelho. Faça a sua parte. Eu te chamei, eu te dei dons. Tenha coragem para você viver o novo. Esse é o ponto. Como eu trabalho também com física quântica, trabalho com metafísica, outras coisas, tem algumas coisas que são bem interessantes quando a gente fala. O poder da nossa fala, quando você abre a tua boca para falar mal de alguém ou para desejar algo de bom para ela, é muito profundo. Tudo que sair da nossa boca começa a se materializar. E isso é muito impactante, é muito forte. Quem experimenta isso sabe, é verdade. O que sai da tua boca é muito forte. E eu vou provocar vocês agora, para que vocês possam abrir a boca com intenção, com coragem, com fé, que vai acontecer. E você vai ter uma semana diferente. Uma semana que você vai tem alguma coisa diferente nessa semana. Eu estou com mais coragem, eu estou vibrando mais, eu estou mais feliz, eu estou mais alegre. Não tem como, porque nós somos filhos amados de Deus, nós somos a essência do eu sou. Nós não podemos mendigar o pão, já que Ele é o Criador de tudo. Então, eu vou falar aqui a frase. Se Deus é comigo, aí vocês vão responder, eu não tenho medo. Gravem essa parte, eu não tenho medo. Todo mundo vai ter que falar isso, tá? Eu não tenho medo, ok? Eu vou falar aqui agora e vocês vão falar com propriedade, com intenção, com fé, com coragem, ok? Então, já está ensaiado mentalmente, então vamos lá. Se Deus é comigo, eu não tenho medo. Se Deus é comigo, eu não tenho medo. Isso não foi uma brincadeira. Isso não foi só para acordar vocês. É tão forte que está acontecendo aqui, que vocês vão receber algo especial essa semana. Pode se preparar. Pode me mandar uma mensagem, pode mandar. Ou é uma cura, uma libertação, uma palavra, um conselho, um norte, porque nós estamos declarando aqui com a nossa fé, com a nossa intenção, com a nossa coragem, que isso é fato. Eu não tenho medo. Ah, mas um pouquinho eu tenho. Isso é um processo de que você vai trabalhar. Porque se você começar a discutir com você mesmo, aí parece que as coisas não funcionam. Simplesmente libere. Se Deus é comigo, eu não tenho medo. Segundo ponto. Coragem para avançar, que é o versículo 6 e 7. O texto, esforça-te, tenha bom ânimo e assim por diante. Está aqui o texto, ok? Coragem não é ausência de medo. Alguém pode pensar assim, ó, Janeiro, eu até falei agora, mas tá tão difícil aqui dentro, as dificuldades que eu estou tendo é tão difícil que eu mal consegui abrir a boca. Está muito complicado. Esse teu medo, coragem não é a ausência de medo ou alguma situação, é a sua decisão em avançar contra ele. Na hora que você abriu a tua boca aqui pensando, nem que seja, vocês estão lembrados
da fé do grão de mostarda. Se você colocou um pouquinho de fé nessa frase, você terá uma colheita. E isso acontece, gente. A gente fala que é milagre, né? É que a gente ativa o que Deus sempre disse que nós temos e nós não usamos, que é a nossa fé. Precisamos mudar esse pensamento. Muitos aqui, por exemplo, deixaram a sua família, negócios e sonhos no Brasil para recomeçar. Isso exige coragem. Enfrentando as dificuldades. Coragem como músculo. A Alexandra sabe, né? Porque você mudou radicalmente, né? Você é uma outra pessoa. O que você fez? Teve coragem. Você começou a caminhar, você começou a fazer exercícios, começou. Que coragem, quanta coragem, quanta coragem. E quanta mudança, quanta transformação. É isso que ele está falando, é coragem. É desenvolver essa musculatura. Quanto mais usamos, mais ele cresce. Um outro ponto que chama atenção aqui, por mais que a gente tenha começado no Brasil com 7 pessoas, hoje a gente está com umas 20 aqui. Lá está com mais de 5 mil. Só o evento de mulheres tem mais de 5.500 mulheres nos eventos. É uma loucura. Gente que vem de ônibus, é uma loucura. Não é a quantidade, mas o que nós temos que declarar aqui? A ousadia de fazer um futuro melhor. Orlando não precisa de nenhuma igreja a mais. Em cada esquina tem uma igreja. Nós não viemos ser mais uma igreja. Eu não vou investir o meu tempo precioso por isso. A minha intenção é uma só: aliança com Deus. O meu propósito é aliança. É entregar um pouco daquilo que emana da palavra do Senhor para que você possa ter resultado de verdade. Resultado de fato. Que você não é mais um, mas que você é realmente alguém que vai ser ousado. Vamos de novo para ativar a nossa fé de conquista. Eu vou dizer uma frase que será a seguinte: o Senhor já me deu a vitória. Eu vou falar. Aí você vai dizer assim: eu tomo posse. Gente, parece que é piada, parece que é brincadeira isso. Mas é tão forte isso. Vamos lá? A frase é: eu tomo posse, ok? Eu tomo posse. Vamos lá? O Senhor já me deu a vitória. O Senhor já me deu a vitória. O Senhor já me deu a vitória. Isso é vibração, isso é energia. Isso muda radicalmente a tua vida. Quando você acredita isso e você fala com convicção, eu tomo posse, sabe por quê? Porque sempre te pertenceu, sempre foi seu. Eu só estou te ajudando a lembrar que você é um filho, é uma filha amada do Senhor. Eu só estou te lembrando o poder bélico que nós temos e nós não usamos. Porque alguma situação da sua vida fez com que você se deslocasse do caminho que era para seguir naturalmente. Um problema financeiro, uma doença, uma morte, alguma coisa que aconteceu que você se perde no meio do caminho. Faz parte da vida. Mas no momento que a gente vem para um culto como esse, é para que você entenda que você sempre teve isso nas suas mãos. Por isso que eu falei que é para você tomar posse, porque já é teu, já é. Aquilo que você desejar ardentemente, com essa fé você vai receber, e isso não tem preço. Por isso que é tão importante a maneira que você lidera a sua família. Falar com propriedade. Nós já saímos dessa situação difícil. Nós já estamos num outro patamar, mesmo que naquele momento as coisas estejam terríveis. Já se vê lá, com aquele trabalho, com aquele emprego, com aquela situação, você com melhor saúde, um novo tempo. E isso vai fazer total diferença na sua vida. Total diferença. Terceiro ponto. A centralidade da palavra, que é o versículo 8. Está aqui atrás. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então peraí. Eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter fé, intenção, mas eu tenho uma palavra liberada na minha vida que é
para que eu possa me organizar e não cometer falhas. Existe uma lei, existe um caminho, existe um manual, porque tem o farol vermelho, tem o semáforo vermelho. Eu posso passar? Posso, mas se eu passar tem consequência. Você está disposto a pagar isso? Tudo que nós fizermos, nós podemos todas as coisas, mas nem tudo é lícito. E cada ação que a gente tem, nós teremos um resultado. Alguns não são nada interessantes. O segredo da vitória não estava na espada de Josué, mas na palavra de Deus. Ele era um guerreiro. Quando eu falei mirradinho aqui, era como líder de ver um cara tão poderoso como Moisés. Mas pensa num guerreiro. Ele realmente foi um grande guerreiro. O que Josué fez, alguns até esquecem. Quando ele passou o Rio Jordão, Moisés separou o mar, correto? E ele parou um rio. Ele cruzou o Rio Jordão. Eu conheci o Rio Jordão. Não é um riacho, gente. Não é um riachinho. É um rio. E o povo passou. Então, não se menospreze. Não diga que você não pode, que você é pequeno, você não é tão inteligente, você não tem tantas condições. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso não é papo furado, isso é pura verdade. Hoje, muitos confiam mais nas redes sociais ou no que os homens falam do que a pessoa pegar a Bíblia e ler e entender. Não estou menosprezando terapeutas, psicólogos, nada disso. Todos receberam do Espírito Santo dons para poder ajudar. Mas não é só isso. Não podemos tirar a palavra de Deus para isso, de jeito nenhum. Aqui é para ser a casa da palavra. Quarto ponto. A presença de Deus é a garantia. Versículo 9. Versículo 9. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Todo mundo conhece esse texto, é forte. A maior promessa não foi Canaã. Não foi. Foi a presença de Deus. A maior promessa na sua vida não é a sua empresa. Não é você ficar milionário. Não é você ser alguém de destaque. É a promessa de Deus sendo realizada na sua vida. É você estar conectado com o Senhor. É isso que faz toda a diferença. Toda a diferença. Moisés disse em Êxodo 33:15, a gente não vai por isso aqui, porque eu vou ler. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, se é para começar algo na tabernáculo aqui, sem a presença, então não me chama. Deus conhece meu coração. Muitas situações já aconteceram comigo, com tantas milhares de pessoas que eu treinei. Mas eu sempre disse assim, Deus, se não é para fazer a tua vontade corretamente, se não é para ter a tua presença nos meus próximos passos, eu não quero a fama. Por mais que existe possibilidade, por mais disso, daquilo, todas as portas praticamente foram fechadas, porque eu decretei isso. Olha que poder. Se é para ser igual ao que está, eu prefiro não participar desse processo. Porque eu quero a tua presença, eu quero coerência, eu quero congruência, eu quero a tua verdade, eu quero que as pessoas realmente saibam que existe ainda caráter, que ainda existe verdade, porque muitas pessoas sofrem aqui nos Estados Unidos. Muitos brasileiros ainda, infelizmente, passam por golpes. E pessoas que você não imaginaria que pudesse fazer tal coisa. E por mais que você seja vacinado, você ainda cai. Eu sou um deles, porque eu confiei. Mas não é eu que fui bobo. Eu confiei em pessoas. E elas não cumpriram a sua palavra. Doeu, continua doendo algumas coisas que eu acreditei nelas. E dói, não é fácil. Mas quando você está de frente com a palavra de Deus, e você fala assim, ó, Deus é contigo, não temas, tenha bom ânimo. Tenha coragem, continua, não se misture com esse mundo, o mundo não te pertence, você não é desse mundo, siga em frente. Aí o que acontece? Temos forças para continuar, mesmo sendo poucos
que estão fazendo isso nesse mundo de hoje. Siga e faça o seu melhor. Vale muito, muito, muito mais a pena. Tá? Um refrão aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Apertei no botãozinho errado. Estou aprendendo a mexer aqui, gente. Tá? Refrão 3 aqui. Eu vou ler aqui, tá? Sobre a questão das promessas que Deus nos deu e quantas promessas que Ele cumpriu hoje na minha vida e na vida de vocês. Então, eu vou falar assim, ó. A promessa é maior do que o gigante. O gigante, você já sabe qual que é. Questão financeira, saúde, separação, divórcio, morte, enfim, nós temos algum gigante. Então, eu vou dizer, a promessa é maior do que o gigante. E vocês, com intenção, com fé, com coragem, eu creio e avanço. Olha só, eu creio e eu avanço. Eu creio e eu avanço. Eu creio e eu avanço. Essa é a frase de vocês. Eu creio e avanço. Vamos lá? A promessa é maior do que o gigante. Eu creio e eu avanço. A promessa é maior do que o gigante. Eu creio e eu avanço. A promessa é maior que o gigante. Eu creio e eu avanço. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Toda a diferença. Para encerrar a mensagem, porque o que é um culto quando a gente ouve a palavra de Deus? É ativar a nossa fé, que muitas vezes fica esmorecida, muitas vezes você não quer nem saber de Deus, Deus não cumpriu, Deus me deixou, por que Deus permitiu isso? Por que Ele não se manifestou quando era para se manifestar? Por quê? E a gente pega um Deus tão grande, gigante, e põe contra a parede. E você quer discutir com Ele. E Ele é tão amoroso que Ele fala, fala filho, fala filha, pode falar. Porque se fosse agir com o poder dEle de justiça, sem amor, Ele te mandaria um raio. Quem é tu para falar comigo? Eu sou o Criador do cosmos. O universo é gigante demais, são bilhões e bilhões de galáxias. Você está numa galáxia, a Via Láctea. Eu criei 200 bilhões de galáxias. Então assim, ó, mas você deixou eu sofrer. Nada acontece por acaso. Nenhum tipo de tragédia, nenhum tipo de dor, nada acontece por acaso. Nada sai do controle de Deus. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, nada sai. Eu sei que é muito difícil para alguns pensar isso, porque eu vivi situações graves na minha vida. Falei, meu Deus, eu não acredito. Por quê? E agora? Não acredito. E Deus traz o sustento. Deus não castiga. Deus não castiga. Deus permite situações para que a gente... Cada um vai ter um motivo pela qual. Ou para amadurecer, ou para avançar, ou para... São tantos motivos, mesmo que tenha sido com tanta dor. Porque sabe o que acontece, pessoal? É intimidade. É só você e Deus. Ninguém vai poder estar no seu lugar por tal desafio que você teve, por tal tragédia que você teve. Não tem como. Então, eu quero encerrar com 5 pilares. Eu vou citar aqui. Para que você desenvolva coragem. Janeiro, eu quero sair desse culto hoje diferente. Eu entendi, eu fiz a frase, mas agora eu preciso dar um norte para a minha vida. Me dá algo prático que no meu carro eu posso fazer, que em casa eu posso fazer, que amanhã no feriado eu posso fazer. Me diz alguma coisa. Primeiro pilar, clareza de missão. O que você quer para a sua vida? Primeiro lugar, para ter coragem, tem que saber para onde você quer ir. Qual a sua visão? Onde você quer chegar? E eu não falo só de business e de dinheiro na conta. É onde você quer chegar. Qual a sua missão? Está claro a sua visão? Está clara a sua missão? Se estiver claro o que você quer, você vai ter coragem hoje, esperança hoje, para fazer o que tem que fazer, porque você sabe o que você quer. Se você não tem visão, não sabe o que você quer, não tem esperança. Você não tem força para viver no dia de hoje. Então, assim, melhor eu partir do que ficar nessa. Mas se eu tenho uma visão, eu sei que eu quero, eu tenho clareza. Está lá no versículo 6.
tu farás este povo herdar a terra. Então tinha uma missão. A missão de Josué era essa: herdar essa terra, a terra da promessa, a terra de Canaã, que emana leite e mel. Existia uma missão. Então quando ele estava numa luta, quando ele estava lutando, ele sabia: eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, então eu tenho coragem, eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, eu tenho coragem para manter meu casamento, eu tenho visão, eu tenho missão, eu tenho coragem para abrir meu business. E para tudo na vida é assim. Eu tenho uma visão, estou claro, é isso que eu quero, então eu tenho coragem. Senão não funciona. Sem missão clara, a igreja se perde também. Quem tem clareza de missão não se distrai com vozes contrárias, porque vozes contrárias vão vir. Pode vir do marido, da esposa, de um amigo fiel, pode vir vozes contrárias, mas nada vai substituir a tua relação com um Deus que você tem contato constantemente. Segundo, autoridade espiritual. Primeiro, clareza de missão e agora autoridade espiritual. Conectar com o versículo 5. Ninguém te poderá resistir. Não é a força humana, pessoal, mas a autoridade que Deus te deu. Quando você perceber a autoridade, você vai receber uma coragem tão grande, tão grande. Quando você se olhar no espelho e você se reconhecer, quem te fez? Por que ele te fez? Para onde você vai? Quando você vê assim, peraí, eu sou imagem e semelhança do Criador. Isso é o quê? Autoridade. Deus te deu autoridade, porque você é imagem e semelhança do Criador. Se você não se conectar nisso, não entender que você tem autoridade, você tem uma carteira, sou filho do Altíssimo, sou livre, eu estou redimido com o sangue do Cordeiro Jesus. Quando você começar a proclamar e falar isso, não tem como, mas você tem que reconhecer a tua autoridade, de filho e filha de um Deus amoroso. E naturalmente, com autoridade, o que você faz? Tem coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho um chamado. Josué tinha um chamado, então ele tinha autoridade de levar todo o povo para Canaã. E você tem autoridade para fazer o que tem que ser feito. A tua missão, clareza e agora autoridade. Terceiro ponto, foco no propósito, não no problema. Foca no propósito. Se você focar no problema, você vai desfalecer. Qual é o teu propósito? O que Deus te chamou? Qual foi o carimbo que Deus te deu quando Ele te criou? Foca no propósito e tudo será diferente. Se você focar no problema, na falta, na escassez, tudo vai atrair escassez, falta, dor, sofrimento. Então foca no propósito. Olha o que diz lá no versículo 7. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não olhe para os problemas, olhe no propósito. Olhe e foque no que você quer, fará toda a diferença. Israel podia olhar para Jericó, que era o problema. Era um problema lá. Mas Deus dizia para olhar para as promessas. Então, olhe para as promessas. Clareza de missão, autoridade, foco. Quarto, fé ativa. A fé não é só oração, gente. A fé é ação, é andar sobre as águas como Pedro fez, né, Pedro? Então a fé, ele caminhou, mas na hora que ele deu vazão aos problemas, ele afundou, ele não acreditou mais nele. Então a fé é ativa. Fé sem movimento é teoria, pessoal. E fé com ação é milagre. Por último, quinto pilar. Então eu tenho clareza no que eu quero, eu tenho autoridade, eu tenho foco no propósito e agora eu preciso ter a minha fé ativada e, por último, decidir com o sim de dentro antes do sim de fora. Primeiro é interno, depois é externo. Primeiro você arruma a tua casa, para depois você ser exemplo e dar amor ao próximo. E isso está no versículo 9. Esforça-te, não temas, eu sou contigo. Quer dizer, o esforço vem de onde? De dentro.
A fé vem de onde? De dentro. A mudança vem de onde? De dentro. E Deus está conosco. Não temas, eu sou contigo. Antes de Jericó cair por fora, Josué já havia dito sim por dentro. Ele já acreditava nisso. Então, quando o coração já disse sim, quando o teu coração falou sim, teve coragem para o sim, o milagre do lado de fora é uma questão só de tempo. E as coisas vão acontecer. Para encerrar, uma ação prática. Vamos aqui mesmo, num grupo pequeno de pessoas, vamos fazer um passo de fé, um passo de coragem? Olha só, é só para você responder mentalmente. Eu vou encerrar a mensagem aqui. Nessa semana, que começa hoje, vocês vão dar um passo de coragem. Qual que vai ser? Pense em algo que você está adiando por falta de coragem, porque o medo está maior. Talvez falta de coragem para voltar a um projeto, talvez um medo está te paralisando por causa de uma doença, da solidão, talvez o medo está atrapalhando a tua vida conjugal, o teu namoro, o casamento, enfim. Talvez você está com falta de fé. Então, eu vou dar alguns exemplos e vou pedir que o Espírito Santo te conduza. Que você, no seu quarto, fale: Senhor, eu fui no culto hoje, eu ouvi a Tua palavra e eu preciso ter um ato de coragem, Senhor, essa semana. Que o Teu Espírito Santo me abençoe para que eu possa entender o que o medo está me travando. Me mostre onde eu tenho que ter um passo de coragem. Talvez fazer uma ligação para alguém que você está adiando há muito tempo. Talvez perdoar alguém que há muitos anos você não perdoa. E toda vez que você tem a chance de perdoar, você não perdoa. Peça coragem a Deus para que você tenha coragem e falar assim: eu vou te perdoar, eu libero o perdão para você, ou eu peço perdão de uma burrada que eu fiz. Se candidatar a uma vaga, uma oportunidade, um trabalho, iniciar um novo projeto, orar em voz alta em família, fazer uma devoção em família que as pessoas não fazem por vergonha. Tem vergonha de pegar a Bíblia, tem vergonha de fazer uma oração, porque não estão acostumados a fazer isso. Então, muitas vezes, o sacerdote do lar, o líder, seja o homem ou a mulher, dependendo das famílias, como é que estão nesse momento, o que vão pensar de mim? Simplesmente peça a Deus coragem. Eu vou começar a orar com a minha família, eu vou orar antes do alimento. De alguma forma, peça a Deus coragem, porque eu tenho certeza que você vai ter uma resposta muito grandiosa da sua vida. O que nós precisamos hoje é de coragem. Os dias que se aproximam são dias diferentes. Quando eu estava no Mastermind, eu estava num grupo de pessoas, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer. E eu pedia para as pessoas: orem, busquem treinamento, se capacite, porque depois que acontecer algo, vai ser difícil você correr atrás. Você tem que estar treinado, preparado para quando vier uma situação. E veio o Covid. E mudou a história da Terra, acelerou os processos. Então, muitas coisas vão acontecer até 2030. Muitas coisas até 2027. Estejam preparados. Estejam preparados. Orem mais, busquem mais conhecimento. Tenham coragem de viver o novo. Eu peço que vocês fiquem em pé, por favor. A gente vai ter um louvor de encerramento. E eu quero fazer uma oração agora, pela igreja e por nós que estamos aqui. Fique à vontade. Vamos orar? Senhor bondoso Deus, muito obrigado pela coragem que nós tivemos de estar aqui para cumprir a Tua promessa, o Teu chamado de levar Jesus às nações, de falar do reino, de falar que tudo aquilo que Jesus fez por nós faça com que hoje nós tenhamos coragem de se libertar de opressões, de ter coragem para perdoar
a mim mesmo ou alguém que me fez algo errado ou algo que eu fiz de errado. Coragem, Deus, para não parar no meio do caminho. Pai, essa noite, que a gente possa sair daqui, abençoado por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço que em nome de Jesus, você esteja junto com a Jéssica, que passa por um momento difícil da sua vida, que essa doença seja extirpada e desenvolva nela a coragem, a fé, para que ela possa se alimentar de um Deus Todo-Poderoso e também da fé dela, que é capaz de anular qualquer sentença de qualquer médico ou de qualquer situação. Eu te peço isso em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço com amor e carinho, com devoção, com respeito e amor, esteja na vida da Alexandra, Pai. Cura a dor profunda do seu coração. Senhor, traz para ela paz, traz para ela um norte, uma bússola, que muitas vezes durante a vida a gente fica assim, meu Deus, e agora? Eu estou sem bússola, eu estou sem norte. Que o Senhor possa derramar sobre ela coragem e fé, para ter forças para continuar lutando na vida, para ela romper os desafios, bem como a mãe dela que está aqui, mãe e avó da Constança. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre essa família as Tuas bênçãos. Nós não temos como trazer explicações, nós não conseguimos falar com palavras o que a dor que está aqui dentro faz com que a gente não entenda muitas coisas, mas nós confiamos num Deus que vai nos dar o suporte, que vai nos trazer a graça de poder avançar. Deus esteja também com Rafael nas suas decisões. Senhor, o Senhor conhece o coração dele, sabe o que ele está buscando, meu Pai, sabe o como ele está precisando de algo a mais que só o Senhor pode dar. Traz para ele sabedoria, discernimento, norte, e com isso, Senhor, a gente possa cada vez mais Te honrar e Te bendizer. Muito obrigado, Pai, por todos que estão aqui nesse culto para Ti, para Te adorar, Te louvar, e que estão agindo no back office. Família Nardi, a Rose, Samir, o Kelinho, todos que estão aqui, a Lu que está lá fora ajudando as crianças, meu Pai, derrama sobre elas Tuas bênçãos, Deus, e todos que vieram aqui hoje, possam sair daqui agraciados por Ti, e que a gente possa orar mais em casa, e não uma oração speed, que a gente possa ter mais entrega em nossa oração, que a gente possa conversar contigo como um pai que está ouvindo um filho pedindo algo, ou agradecendo algo, ou confiando algo, que nós tenhamos mais coragem, Deus, mais coragem para viver o impossível, mais coragem para isso, Deus. Eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Nós temos nesse momento aqui, um momento que a gente vê tudo que Deus fez por nós, para que nós possamos ter coragem para avançar. Como que eu posso, da minha parte, do meu coração, do meu desprendimento, trazer algo para esse Deus precioso, que não precisa de nada, Ele só quer conhecer a tua intenção, a tua fé. Eis o momento da sua oferta, que você possa, sem cobrança, com leveza, com paz, entender, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, Ele me dá para que eu possa usufruir, e a minha intenção é mostrar para Ele, por um método, que eu confio nele, que Ele está no controle de tudo. Esse é o momento da oferta, de adoração a Deus, ao Senhor. E quem a maioria participa da sua igreja, que você leve o seu dízimo à sua igreja, onde você congrega, e aqui é apenas uma oferta, se assim for possível do seu coração.